Boa tarde, a deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Boa tarde ao deputado Cleito, deputado professor Cleito. Boa tarde à reitora da UENG, Lavínia Rosa. Boa tarde também aos pró-reitores Tiago Torres, Fernando Antônio e Magda Lúcia. Boa tarde à secretária adjunta da CEPLAG, Luísa Cardoso, também ao Leonardo, que é assessor da Secretaria de Educação, que esteve aqui conosco, ao Wesley, né, representante do Sindicato dos Trabalhadores da UENG, a professora Simone também, que fez um belo discurso. Boa tarde a todos os alunos, diretores, professores, simpatizantes da causa da UENG. Queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês e eu me proponho a contribuir de alguma forma. Antes, queria também dar boa tarde a todos que estão nos ouvindo na TV Assembleia. A minha presença aqui surgiu de um momento de junção de forças dessa casa e de entendimentos, porque eu sou de Cataguases e lá em Leopoldina, cidade vizinha, atende muito bem Cataguases, com cursos superiores, Ubá também, inclusive, onde eu já fiz curso à distância, no polo, lá em Ubá. Então, eu quero representar como deputado essas duas instituições próximas, dentro da minha região, por isso também estou aqui. E eu, assim, tenho a pretensão de dar uma ajuda no sentido de ser um membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e também um membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Tudo isso tem uma ligação direta com a UENG, porque a UENG, talvez, seja das instituições de curso superior a mais democrática do país até, porque do Estado isso é com certeza, porque levar curso superior gratuito aos diversos municípios do interior não é para qualquer um, não, é para muitos poucos, num país que não investe em educação. Então, eu tenho que estar na atribuição do meu cargo, prestando conta disso, porque já fui muito beneficiado pelo ensino público gratuito, que me promoveu chegar até onde eu estou. Então, quero ser um atuante deputado nessa área, mesmo não pertencendo à Comissão de Educação, mas sendo um forte defensor do que a UENG se tornou nesse tempo todo que ela se instalou, e ela hoje é um patrimônio inalienável. A gente não tem como abrir mão da UENG, muito menos de recursos que a UENG tanto necessita e que já até contribuiu ao longo do tempo, como disse a Lavínia aqui, né? A série histórica da UENG é de cortes, é de constantes cortes, o Fernando também falou disso, e esses cortes já foram feitos, estão sendo feitos de novo. Então, não pode mais a UENG contribuir nessa política de reforma e de cortes. Ela já fez isso e ela está sacrificando demais a extensão de ampliar os cursos e de fazer um ensino de curso superior com mais abrangência, porque está sendo muito limitada a isso. Eu acho que o conhecimento é o motor para o enfrentamento de crises, e não corte no conhecimento. E quando você corta do ensino público, gratuito e superior, que é raridade no país alguém poder conseguir ter esse benefício, você está ceifando de vez o enfrentamento das crises. Nós não podemos jamais cortar no que é conhecimento. A gente sabe que os grandes países desenvolvidos, todos eles investiram em educação, por isso que estão onde estão. E todos aqueles que não investiram estão onde estão. E é o nosso caso, nós temos mais de 13 milhões de analfabetos diretos, fora os funcionais. Isso deve passar de 20 milhões. Me desculpe se eu estou errando nos números, mas é o que eu li há um tempo atrás, e por não ser da área da educação e não estar acompanhando, eu posso ter errado em algumas cifras de números, mas não é muito longe disso, não. E como eu trabalho na área de orçamento e finanças, sou técnico disso, sou formado em economia, e pretendo trazer para essa casa uma leitura diferente no sentido de ajudar o governo a poder fazer um contraponto e mediar o que as contas deles apresentam e eles mostram como corte. Eu quero tentar dizer que tem outros lugares que não estão sendo cortados e que poderia ceder cortes ao invés de cortar numa instituição como a UENG, que já foi
pela série histórica que a Lavínia colocou aqui, cortado ao extremo. Ela não pode, ela não tem como ter sustentação se outros cortes virem a ser feitos. Então, eu quero levar essas demandas da UENG para as comissões que eu pertenço e lá criar uma dinâmica de modificação para propor e chamar o governo estadual, o executivo, a querer nos convencer que esse corte ele é mais prioritário do que, por exemplo, o Minas Arena, que está sendo investido recursos lá. Então, não no sentido assim de também pegar um exemplo só, não, em outros exemplos também. Eu acho que a educação e saúde não pode ter corte. Se não for ter investimento, corte jamais, porque, senão, as pessoas doentes morrem e as pessoas sem conhecimento padecem. A gente não pode permitir isso se nós quisermos um Estado com vigor, com força para reagir aos problemas que não foi criado por essa gestão, mas que ele, quando absorve, ele assume como um compromisso, né, para o enfrentamento e não repetir a receita que deu errada nos outros governos. Por isso que eu até acredito que o governo vá fazer um meia-culpa e voltar atrás em muitas coisas, porque ele tem que fazer diferente dos outros que estiveram e não fizeram corretamente, porque, senão, a receita dá errada e a carreira política de quem está entrando vai embora junto com os erros que se apresentam. Eu entendo que a educação não é um plano de governo, ela, pelo contrário, o governo é um produto da educação para resolver problemas. A gente está invertendo as ordens e a regra está assim, inversamente proporcional. Eu quero só frisar, mais uma vez, que, dentro do meu espectro de ação mais objetivo da minha área, eu quero ser um amigo, um contribuinte e um prestador de conta de ajuda ao sistema educacional do Estado. Eu até fiz uma anotação que, diga-se de passagem, a UENG tem conseguido suportar diversos cortes ao longo dos anos com a mesma qualidade funcional. Mas isso aí vai chegar uma hora que não dá mais. Nós não podemos aceitar, representantes do governo estadual, nenhum corte. E, se possível, nós, do interior, estamos clamando por mais cursos, por melhores condições. Lá na nossa região, quer desenvolver o agronegócio, a agricultura familiar, e nós não temos curso na área da agricultura, por exemplo, na área da agronomia, e nós precisamos desse curso lá. Então, como eu, deputado, quero poder defender para poder ampliar os cursos na nossa região. Lá estaremos implantando em breve um projeto tecnológico, como se fosse um parque tecnológico, com iniciativa da iniciativa privada. E o governo tem que nos dar o acesso à rodovia, nós estamos brigando por isso também. Mas é no sentido de ajudar o governo, porque, quando se instala um parque tecnológico numa região, isso traz solução para a economia do Estado. E esse parque tecnológico precisa de capital intelectual, precisa de mão de obra qualificada. Nós temos a pretensão de fazer isso na nossa região, mas o governo tem que dar uma contribuição inicial para o empresário acreditar, para o cidadão poder dar uma contribuição, para as ONGs atuarem. Então, é muito importante que nós façamos da UENG esse braço forte do conhecimento para enfrentar os desafios que se apresentam, porque tecnocratas e burocratas que chegam cortando sem explicação, esses é que deveriam ser cortados, porque eles estão na contramão da história, eles estão indo contra o patrimônio maior, que é o capital intelectual. Então, eu, desde já e desde sempre, estarei pronto, Beatriz, pronto, Lavínia, para ser um amigo trabalhador e mobilizador pelas causas da UENG. Nós não podemos perder o que já está instalado, que foi grandioso, né, com pouco recurso. Precisamos, sim, de um pouquinho mais de ampliação dos recursos, porque quem, por mérito, produziu, fez corretamente, merece receber uma ajuda até maior e melhor. E não quem está sob suspeita, sob dúvida, né, e sobre nenhum retorno para desenvolver o Estado como um ente para o crescimento e desenvolvimento. Não podemos ficar à margem só da extração mineral,
Nós temos um campo para a agricultura muito grande em nosso estado, nós temos turismo, um estado que tem uma cultura culinária, que tem fontes turísticas de paisagem e de sistemas ecologicamente protegidos. Isso tudo é fonte de receita que, com o investimento na educação, é retorno certo e num curto prazo. Porque, se não investirmos no que está se propondo na educação, iremos, com certeza, naufragar em tentativas, como já foi feito no passado. Então, eu queria deixar o alerta para o governo do Estado, para que ele faça uma reflexão de não cometer o mesmo erro do passado, porque a UENG é uma condição de favorecimento para isso, a educação básica também, ensino fundamental, o ensino médio, isso tudo é investimento, não é despesa. Então, eu agradeço, Beatriz, a Lavínia e todos vocês de me deixarem participar nessa pretensa condição de ser um técnico de área da área orçamentária e financeira, mas em defesa das causas de quem está sendo prejudicado com cortes, contingenciamento, ou sei lá o que chamam isso, e falam de uma maneira assim, sem nenhuma valorização, como se fosse apenas números. Não, atrás desses números tem famílias, gente, professores e um produto, um resultado, que é a solução do país, do Estado, das nossas cidades. Então, contem comigo, eu estarei atento ao que for preciso ser feito para reagir a qualquer prejuízo que possa se instalar, e aqueles que já estão instalados, a gente ter na LDO, no orçamento que deu entrada aqui agora pela LDO, podermos mudar o que está no orçamento, porque isso é iniciativa do governo, da Assembleia Legislativa também. Então, a gente está no momento certo de discussão, porque entrou a LDO, em breve entrará a Lei Orçamentária Anual, e nós podemos, sim, modificar o panorama em favor da UENG, em favor do ensino, em favor da educação, porque a educação é a base para tudo, até para as economias futuras dos altos custos que se apresentam na saúde, no transporte, em tudo, porque a educação, a relação é de uma maneira muito maior do que a que tem se apresentado. Não é uma relação de corte, é uma relação de investimento. Muito obrigado, boa tarde. Deputado Fernando Pacheco, nós que agradecemos a possibilidade de contar com a sua presença e se somar nesse processo importante. Desculpa a voz, gente.